A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal Propósitos de Oração. Nós estamos num propósito chamado A Porta que Deus Abre, Ninguém Pode Fechar. Como nós estamos vendo na tela, hoje é o dia 6 de 40. A porta do novo tempo de Deus. Esse propósito tem 40 dias, hoje é o sexto dia desse propósito. Então, no final do vídeo, você vai ter um link, um botão para você poder apertar e começar na preparação, se você está acessando esse vídeo pela primeira vez. Mas cada dia é uma porta da nossa vida. Hoje nós vamos falar a respeito da porta do novo tempo de Deus. O que é esse novo tempo? Nós vamos meditar aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 5, apenas a primeira parte do versículo 5, que está escrito assim: existe o tempo de espalhar pedras e existe o tempo de ajuntar as pedras. O que este versículo está querendo dizer para nós? Existem muitas coisas na sua vida que você está guardando dentro da sua casa. A sua casa pode ser o seu coração, pode ser o seu pensamento e pode ser a sua casa física, no lugar em que você mora. Sentimentos e mágoas de pessoas que falaram coisas para você no passado ficam alojadas no seu coração, ficam alojadas nos seus pensamentos, são coisas que precisam ser agora lançadas ao vento. São coisas que precisam ser removidas. São pedras que precisam ser espalhadas. Esses sentimentos e essas mágoas são como pedras. O que é uma pedra? Uma pedra é um elemento que tem um peso muito grande. Sempre que você fala em pedra, você pensa em uma rocha que exige que você tenha um caminhão, que você tenha uma retroescavadeira, que você tenha algum carro que tenha muita potência para que você consiga pegar aquela pedra para puxar de um lado para o outro. Quando Lázaro morreu, ele foi sepultado, eles colocaram uma pedra na frente do sepulcro. Jesus teve que dizer para que aquelas pessoas removessem a pedra para que o milagre pudesse acontecer. Você precisa remover as pedras do seu passado. Talvez um casamento que não deu certo, que você já pediu o divórcio já há muito tempo e você ainda está pensando em coisas que a pessoa fez no relacionamento quando você estava com ela. É tempo de você pegar essa pedra e espalhar ela. É tempo de você usar uma britadeira e quebrar essa pedra. Como que você usa uma britadeira para quebrar essa pedra? Você precisa usar a sua força. Britadeira faz força. Uma força de colocar pedras novas. Por isso que o texto fala: existe o tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. No lugar das pedras velhas, das pedras do passado, você tem que começar a reunir novas pedras. Quando você coloca nos seus pensamentos e no seu coração novas rochas, você começa a ver que essas novas rochas, essas novas pedras, elas vão sendo colocadas, elas vão tomando o lugar das pedras antigas. Você tem que jogar fora as pedras antigas. Você tem que fazer um esforço no lugar, sempre que você lembrar e pensar em coisas que aconteceram com você e que lhe machucam, você precisa dizer assim: já passou. É uma pedra que precisa ser removida do meu coração. É uma pedra que precisa ser colocada para fora, para que eu possa abrir uma nova porta na minha vida, a porta de um novo tempo, a porta
de um tempo onde eu vou reconhecer em mim mesmo, em mim mesma, uma nova pessoa. Uma porta onde eu vou conhecer novas pessoas, onde eu vou entrar em novos ambientes, onde, conversando com novas pessoas em novos ambientes, eu vou ter novas ideias. E onde eu tiver novas ideias, novos planos no pensamento, novos pensamentos, eu vou encontrar novos caminhos. E nos novos caminhos eu vou colher resultados novos. Ao invés de eu ficar com os resultados da depressão, da tristeza, da angústia e da opressão, eu vou encontrar respostas para a minha vida. Talvez você está estagnado, estagnada, pensando assim: o que eu vou fazer para mudar a minha vida? Você precisa abrir a sua mente e começar a falar mais com Deus e pedir: Deus, eu quero que o Senhor me faça enxergar o que eu não estou conseguindo ver, porque eu preciso ter uma visão clara do que fazer para sair dessa situação. Muitas vezes nós precisamos dessa orientação de Deus. Nós precisamos receber o conselho de Deus. Lá no livro de Salmos, no Salmo 17, nós vemos que em um dos versículos, Davi, ele fala no versículo 7: louvarei ao Senhor em todo o tempo, porque ele me aconselhou. Então ele manifesta o louvor e a gratidão a Deus, referindo que, falando com Deus, ele recebeu o aconselhamento de Deus. Você pode pensar, mas Deus pode me dar o conselho? Sim, ele vai dar o conselho no momento em que você falar com ele e no momento em que você dedicar todos os dias um tempo para meditar na palavra dele. Comece a ler as Escrituras e pedir para que Deus lhe dê respostas a respeito das situações que você tem enfrentado. Peça para que Deus coloque pessoas no seu caminho, para que possam trazer uma palavra exata e correta que você precisa ouvir para sair dessa situação que você está. Mas o fato é que existem momentos na nossa vida em que nós precisamos espalhar as pedras, para que nós possamos estar com nossa mente, com nosso coração vazios, para receber novas pedras. Existe um tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Agora é tempo de espalhar as pedras antigas, as pedras velhas, aquilo que você que está sobrecarregando a sua vida. Abra a sua mente e esvazie-se para que Deus possa trazer novas ideias, novos planos, novos projetos para a sua vida. Se você tem frequentado uma mesma igreja e você não tem obtido respostas onde você está, talvez o seu pastor não tenha mais nenhuma palavra para dizer a você, experimente fazer uma visita em uma outra igreja. Peça para que Deus, para o Espírito Santo, Deus, eu preciso de uma resposta. Então eu visitarei uma outra igreja e eu peço que o Senhor me oriente, que o Senhor toque no meu coração. Entra aqui e eu vou ouvir a sua voz e eu quero que o Senhor fale comigo para que eu possa entender o que eu preciso espalhar de coisas do meu passado que estão na minha vida para que eu possa ouvir a sua voz. Muitas vezes Deus fala com você por meio de um vídeo no YouTube, por meio de uma mensagem que você ouve no rádio, por meio de uma mensagem que você escuta em um programa de pregação da palavra que é transmitido pela televisão. Procure ficar em contato
com vídeos, com mensagens que pregam a palavra e ao mesmo tempo vá orando e dizendo: Deus, fala comigo. Porque expondo-se ao contato com a palavra, Deus vai usar alguém para falar a você o que precisa ser colocado para fora, o que precisa ser espalhado, para que você possa estar vazio para receber novas pedras. Deus tem pedras que são muito firmes. A sua palavra é verdadeira e é uma rocha em que você pode se alicerçar e confiar. As palavras de Deus são palavras puras, são palavras que são purificadas em forno de barro e purificadas 7 vezes, como está escrito no Salmo 12. Então, quando Deus fala algo para você, ele realmente vai realizar na sua vida. E hoje, o que Deus está falando para você é que você deixe as pedras que estão sobrecarregando a sua vida, que você espalhe essas pedras. Se essas pedras são pessoas que você está carregando no coração, em razão do que lhe fizeram, perdoe hoje. Diga: eu perdoo todas essas pessoas, vocês estão todas perdoadas. Perdoe no seu coração. Quando você não perdoa alguém, você está carregando essa pessoa pelo resto da sua vida. Porque você, a cada passo que você der, você vai lembrar dela. Mas quando você diz: me fez o mal, tudo bem, eu perdoo, você fica livre para você conhecer uma nova pessoa, para você conhecer novas pessoas, para você conhecer novos ambientes, para você conhecer novos lugares, para você ter contato com novas experiências, para você ter resultados novos na sua vida. Então, espalhe as pedras, essas pessoas. Talvez você está carregando objetos dentro da sua casa que já deveriam ter sido vendidos porque remetem a coisas do passado. Talvez você teve um negócio, uma loja que não deu certo e você trouxe todo o estoque para dentro da sua casa e você não descarregou isso. Venda, doe. Não fique com coisas do passado que são pedras na sua vida. Porque para você receber a porta do novo tempo de Deus, para que Deus possa colocar novos alicerces na sua vida, você precisa desfazer as pedras antigas, as pontes antigas, as pessoas do passado. Você precisa estar pronto para que você possa receber as novas pedras de Deus. Essa é a palavra de hoje, que você possa pensar no que está sendo um peso na sua vida, para que você consiga estar aberto e aberta para encontrar um novo tempo de Deus na sua vida. Mas se você estiver ansioso, depressivo, porque não sabe como resolver uma situação, não fique trancado no seu quarto, ansioso, ansiosa, pensando em como resolver. Ao invés de você fazer isso, faça uma oração da revolta. O que é oração da revolta? É aquela oração em que você pega um canto na sua casa e você começa a andar de um lado para o outro em oração. E você começa a apresentar a sua vida para Deus. E você começa a dizer: Deus, essa situação não pode ficar assim. Eu não aceito, eu não admito que a minha vida fique dessa forma. A sua palavra fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, como é que esse texto está escrito na Bíblia se o que eu estou vivendo não é verdade? Então, o Senhor é Deus ou essa palavra é mentirosa? O Senhor é Deus ou essa palavra é apenas uma falácia para enganar as pessoas que leem a Bíblia?
Se a Bíblia é a tua palavra, então eu quero ver resultados novos na minha vida. Eu quero ver a mudança, eu quero ver a diferença. Eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Por que eu tenho que ficar preocupado com relação a isso, se o Salmo 23, no versículo 2, fala que o Senhor nos faz deitar em verdes pastos? Aonde estão os verdes pastos? Que eu não estou vendo? Aonde estão os verdes pastos? Se tudo que eu vejo é a escassez, é a dificuldade, é o problema, é a situação que fica há anos e que não tem solução, aonde está o Senhor? Aonde está o Senhor que disse em Filipenses capítulo 4, versículo 6, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas para deixarmos as nossas petições diante do Senhor, sendo conhecidas diante do Senhor, e para nós orarmos já com ação de graças. Está escrito no texto, com orações e súplicas e ações de graças, como que já tendo recebido, porque o Senhor promete que realmente fará. Então faça essa oração. Comece a orar e dizer: Deus, como pode viver dessa forma? E comece a pedir: Deus, me dá clareza e me mostra o que eu preciso fazer para sair dessa situação. Até quando eu vou ficar nessa situação? Até quando eu vou ficar nessa situação? Vou compartilhar uma situação específica que passei algum tempo com Deus. Tinha um problema para ser resolvido e que não se resolvia, e comecei a fazer exatamente essa oração. Comecei a dizer: Deus, esta situação, e eu dizia para Deus que é assim, 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 já está há tanto tempo e ela não se resolve. Até quando vai ser assim? E eu fiquei orando mais ou menos 42 dias. Foi mais ou menos isso. Todos os dias, durante 1 hora, 2 horas, eu ficava caminhando de um lado para outro. Na verdade, eu fiz esse propósito de oração na igreja. Eu escolhi uma igreja que ficava com as portas abertas e que eu podia ir lá e ficar no canto fazendo orações quieto, sem que ninguém interferisse. Então, no horário em que não havia reuniões, eu ficava ali conversando com Deus e dizendo. Teve alguns dias que a igreja não abriu as portas e eu ficava no portão da igreja e eu ficava orando na frente do portão, caminhando na rua, do lado de fora da igreja, porque a igreja estava fechada, do lado da rua, e eu ficava andando de um lado para o outro. Certamente que algumas pessoas passavam e ficavam achando estranho. O que aquela pessoa está fazendo na frente da porta da igreja, andando de um lado para o outro? Mas era o propósito que eu tinha feito com Deus, de orar até obter a resposta. Então eu ficava orando e andando de um lado para o outro e insistindo e dizendo: como é que pode ser assim? Como que não vai mudar? Como que isso está assim? E comecei a ficar ali orando. Depois de 42, 45 dias aproximadamente, eu não lembro agora, mas foi mais ou menos esse tempo, Deus me deu uma resposta. O Espírito Santo disse: essa situação vai até tal data. E o Senhor falou para mim claramente: vai até lá. E eu tinha que passar mais um tempo de provação, porque não era um tempo assim, vai ser até semana que vem. Era um tempo razoável, era um tempo assim, vai levar mais 2 anos. E eu passei aqueles 2 anos sempre orando e dizendo: o Senhor falou que é 2 anos, que são 2 anos. Depois de 2 anos, aquela situação começou a ser resolvida
E então Deus eliminou aquela situação. Mas veja que foram necessários de 42 a 45 dias buscando uma resposta. Quais os benefícios de fazer isso? Durante os 42 e 45 dias, não houve tempo para ficar ansioso, porque o tempo que seria dedicado a ficar trancado em um quarto em ansiedade estava sendo ocupado em encontrar respostas. Era um tempo que estava sendo ocupado em fortalecer o relacionamento com Deus. Foi um tempo em que eu me aproximei mais de Deus e Deus começou a me dar mais respostas e começou a falar mais coisas novas a respeito de outras coisas. Porque se esse problema haveria de ser resolvido só depois de 2 anos, por outro lado, o fortalecimento espiritual que foi obtido com aquele tempo de comunhão trouxe outros benefícios e outras vantagens que Deus foi concedendo em função do relacionamento de mais intimidade com Ele. Então, ao invés de ficar ansioso ou preocupado com alguma coisa, comece a fazer todo o esforço em andar com Deus. Porque pode ser que a situação que precisa ser resolvida não vai ser resolvida agora, mas pelo menos Deus respondeu. Ele falou, vai ser assim. E durante o processo, Deus foi dando direcionamento e resposta. Faça isso e faça isso. Porque você vai precisar fazer isso e isso agora. Porque isso são pedras que estão sendo removidas para trilhar o caminho. Para que no percurso desse tempo, você consiga ter as pedras novas no lugar dessa situação. Então, não fique gastando seu tempo em se ocupar, em se preocupar. Você está se preocupando, está se ocupando antecipadamente de coisas que você deve deixar na mão de Deus. Portanto, ore durante nem que você tenha que ficar orando 24 horas por dia, nem que você tenha que ficar com o seu espírito completamente em oração, mas que você fique com os seus pensamentos usando o seu tempo de maneira produtiva. Ficar ansioso, ficar em depressão é uma forma improdutiva de você usar o seu coração, o seu pensamento e a sua vida. Mas gastar o tempo orando, lendo a palavra, ouvindo vídeos de pregação, meditação e assistindo programas que falem a respeito da palavra, pedindo que Deus lhe dê respostas, vai fazer com que, na hora que você estiver ali, procurando mais uma palavra, Deus vai dizer, clica nesse vídeo. Você vai clicar naquele vídeo e a pessoa vai começar a falar e você vai escutar aquela pregação e você vai dizer, meu Deus, era tudo o que eu precisava ouvir. Porque Deus usa os seus profetas, os seus vasos, que estão espalhados na terra, nos canais do YouTube, nos programas de televisão, nos programas de rádio. Visite outras igrejas e diga, Deus, me mostra onde eu devo ir. O Senhor abrirá portas para que você receba convites até de pessoas próximas a você. Você vai estar passando na frente de um lugar e se você estiver antenado, o Espírito Santo vai dizer, venha aqui. Você vai entrar e quando você ouvir a palavra, aquela palavra vai falar com você e você vai começar a juntar palavra por palavra e o Espírito Santo vai montar o quebra-cabeça na sua mente e você vai conseguir entender a construção que ele está fazendo para você. Quando nós falamos de tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, nós também estamos falando a respeito de construção. Quando fazem-se novas construções, eles derrubam o que era a casa velha, a casa antiga, espalham aquelas pedras para que o terreno fique limpo e depois eles reúnem, ajuntam novas pedras no novo formato do novo edifício, da nova casa. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Ele quer abrir a porta de um novo tempo na sua vida. Existe o tempo
É tempo de você deixar as mágoas, é tempo de você carregar todas as pedras antigas para fora dos seus pensamentos, do seu coração e da sua vida. E é tempo de você se dispor para buscar juntar novas pedras. Vamos orar. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua amizade, pela tua fidelidade e também pelas tuas misericórdias que todos os dias são derramadas sobre a nossa vida. Agora eu peço que o Senhor venha visitar esse ouvinte, essa ouvinte, que essa pessoa alcance o resultado que ela está buscando, que é, glórias a Deus, uma vida com felicidade, com realização, com bem-aventurança e com alegria. Mas essa pessoa pode estar agora carregada de pedras que são do passado e de preocupações que ela está carregando essas pedras, sofrendo, sem saber como fazer para sair dessa situação. Então eu peço que o Senhor agora venha derramar o Consolador e que o Senhor venha ajudar essa pessoa a carregar essas pedras. Assim como Simão Cirineu apareceu no caminho do Senhor para ajudá-la a carregar aquela cruz quando o Senhor estava entregando a sua vida por nós, eu peço que o Senhor venha levantar Cirineus na vida, glórias a Deus, dessa pessoa que está ouvindo essa oração, para que possam ajudá-los, para que possam passar e cruzar esse caminho, para que possam, Senhor Jesus, chegar até o alvo, que é, glórias a Deus, uma vida de abundância. Nesse propósito de 40 dias de oração, o tema do propósito é a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E nós não aceitamos que o Senhor venha deixar as portas do bem fechadas na vida do seu povo, mas que as portas da alegria, da realização, da felicidade, da prosperidade, da saúde, da salvação da família, da riqueza, glórias a Deus, sejam derramadas sobre o teu povo. Então nós queremos te pedir agora que o Senhor venha derramar essas vitórias, que as pedras antigas sejam agora despedaçadas e colocadas em terra, que elas sejam, glórias a Deus, demolidas pela sabedoria do Senhor e tudo aquilo que os teus filhos precisam de ajuda de alguém, que o Senhor venha colocar as pessoas que possam ajudá-las a, glórias a Deus, derrubar, a dinamitar essas pedras velhas, para que elas sejam completamente implodidas. Glórias a Deus, que elas sofram uma explosão e, glórias a Deus, sejam completamente colocadas para fora, para que o Senhor possa trazer o novo. Faz dessa forma sobre o teu povo, para a tua glória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Agora, no final do vídeo, aqui no canto superior direito, está o link da preparação. Se você clicar nele, você vai ver o vídeo da preparação. No final do vídeo da preparação, tem o botão para você ver o dia 1 e o dia 2 e assim sucessivamente, até você chegar nesse dia 6 do propósito. E do lado direito está o vídeo do dia 7. Se você... Do dia 7 embaixo o botão para que você possa se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba as notificações.